primeiro episódio do nosso podcast Bíblia Aberta, onde eu vou estar compartilhando com vocês alguns temas da vida e trazendo um pouco do que a palavra de Deus diz sobre esse determinado tema. E antes da gente começar a falar um pouco sobre o tema que vai ser dito no episódio de hoje, que é a renúncia, eu gostaria de ler um versículo com vocês que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 33, onde a palavra de Deus ela vai dizer assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. Nós sabemos que essas são as palavras do próprio Cristo sobre a nossa vida. E é claro, da mesma maneira que ele falava com o seu povo, com os seus discípulos naquela época, ele também fala no nosso coração através da sua palavra nos tempos e nos dias de hoje. E para isso eu gostaria de fazer uma pergunta, uma explicação um pouco para vocês sobre o que é a renúncia. Você sabe o que é renunciar? Eu anotei aqui, e a renúncia ela se refere ao ato de abrir mão conscientemente de algo, ou seja, um direito ou um benefício, um desejo pessoal ou até mesmo comportamentos que nós temos. No contexto religioso, a renúncia está relacionada à disposição, ou seja, nós estarmos dispostos a sacrificar os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios em prol da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. É aquela palavra, né? Crucificar a nossa carne, né, com Cristo para viver a vontade de Deus, para viver conforme a lei do Senhor, para viver conforme o Senhor quer que nós vivamos. Voltando aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 33, quando Jesus ele fala que aquele que não renunciar a tudo o que possui não pode ser seu discípulo, Jesus ele não está falando exatamente que nós devemos abandonar e deixar todos os nossos bens materiais, todas as pessoas que nós amamos e seguirmos unicamente a Ele. Ele não está falando exatamente disso. O que na verdade ele quer dizer é que nós devemos estar dispostos a colocarmos Jesus, a colocarmos Deus como centro, como prioridade na nossa vida. E qualquer coisa que comprometa a nossa devoção a Deus, qualquer coisa que comprometa o nosso tempo de estar com Deus, qualquer coisa que tire o nosso foco, que deve ser dado a Deus como centro, como prioridade da nossa vida, deve ser totalmente descartado. Ou seja, tudo aquilo que nos faz se afastar de Deus, que nos faz a não ter devoção e entrega total a Ele, isso que deve ser tirado, é isso que nós devemos abandonar, porque quando nós abandonamos aquilo que se torna barreira entre nós e Deus, então é claro, não haverá mais barreiras entre nós e Deus. E para isso eu vou ler com vocês um versículo que está lá em Mateus, capítulo de número 5, e versículo 29, que diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance-o para fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Ou seja, tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que compromete o nosso tempo com Deus, deve ser por nós renunciados para que nós possamos viver em devoção a Deus, para que possamos viver em entrega total a Ele. Agora, mais uma pergunta que nós nos fazemos muito, principalmente pessoas mais novas convertidas, é o que nós devemos renunciar, né? O que nós devemos renunciar? Em Colossenses capítulo de número 3, no versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Estas coisas, estas práticas, a gente deve abandonar, a gente deve fazer morrer de fato, a gente deve deixar de lado e esquecer, porque estas coisas elas comprometem sim o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. E nós podemos colocar aqui tudo nas paixões, nos desejos maus, seja o amor ao dinheiro, aos bens materiais, o amor maior pela família, pelo parceiro, pela parceira, do que Deus. Nada e nem ninguém deve estar no lugar de Deus. Deus ele deve ser o centro na vida de todo o cristão. Todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo como Salvador de sua alma, que se batizaram, que
decidiram se tornar uma nova criatura e de fato estão transformados pelo Espírito Santo de Deus, elas não podem praticar tais atos, elas não podem praticar estas coisas, porque elas se tornam uma nova criatura e já não vive mais conforme vivia antes, conforme vivem os homens, mas vive conforme Cristo vive. E esta é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos que Deus, Ele quer que nós nos pareçamos mais com Jesus. Ele quer que nós estejamos mais próximos de ser como Ele. A própria palavra de Deus vai dizer que Ele diz que nós devemos ser santos como também Ele é santo. É claro que a nossa santidade ela não pode ser comparada e nem se chegar perto da santidade divina de Deus. Mas nós devemos nos dedicar cada dia mais, cada vez mais para sermos pessoas honestas, para sermos pessoas boas, pessoas humildes, pessoas de fato boas, como Cristo, Ele também era santo, santificado. Nós sabemos que renunciar, deixar os desejos da carne, as paixões da carne, abandonar o pecado, não é uma decisão muito fácil, não é algo muito fácil de se fazer. E aí nós até nos perguntamos quais benefícios a gente recebe em fazer tudo isso, em fazer todo esse sacrifício, porque de fato é um sacrifício para nós que somos humanos, porque a nossa carne, ela pende para o lado do pecado, a nossa carne ela é fraca, a nossa carne ela quer pecar, a nossa carne ela não quer estar nos cultos, a nossa carne não quer orar, ela não quer meditar na palavra de Deus. Mas o nosso espírito, ele está fortalecido, ele é forte. Então nós sabemos que nós temos sim a capacidade de renunciar, a capacidade de fazer tal sacrifício para se achegar a Deus. Além do benefício de, é claro, estar próximo de Deus, estar íntimo de Deus, poder se relacionar com Deus, que é uma das coisas mais valiosas que a gente pode receber na nossa vida enquanto estamos aqui na Terra. A palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse, no capítulo de número 2 e no versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí ele também vai dizer no versículo de número 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. No versículo 17, ao vencedor eu darei do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele a quem a recebe. Ou seja, além de nós termos contato com Deus, além de estarmos com Deus, podermos nos relacionar com Ele por viver em renúncia, por viver em obediência a Deus, por viver sendo de fato discípulo de Cristo, nós também recebemos aí a vida eterna, a salvação da nossa alma, que não tem preço a não ser o sangue de Jesus Cristo. Nós sabemos, você sabe, eu sei, que não é fácil a gente renunciar, não é fácil a gente viver como cristão. Ainda mais no mundo em que nós vivemos hoje, na época em que nós vivemos, é muito difícil para a gente ser cristão. É muito difícil para nós renunciarmos o pecado em um mundo tão corrompido, em um mundo tão voltado para o mal, tão voltado para o pecado. Mas Jesus e o Espírito Santo de Deus, eles estão nos convidando a fazer essa renúncia, a fazer essa escolha de renunciar, de deixar o pecado, de abandonar as práticas erradas, as práticas do mundo, para que possamos viver próximos de Deus, para que possamos viver em comunhão com Deus. Como eu disse, o grande desejo de Deus, o grande anseio dele para nós é que nós nos assemelhemos cada dia mais e cada vez mais com o seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele está fazendo de fato esse convite para nós, que nós possamos renunciar ao nosso erro, renunciar ao nosso pecado, renunciar os nossos desejos, as nossas vontades e se voltar totalmente para a vontade de Deus. É claro que hoje nós passamos e enfrentamos por muitas e muitas provas, tribulações e dificuldades, mas como a palavra de Deus diz, nenhuma tribulação poderá se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Bom, então fique aqui com essa mensagem. Eu espero muito que Deus possa ter falado no seu coração, de fato, que eu possa ter sido usado como instrumento de Deus sobre a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e até o próximo episódio, é claro.